Como é que você pede para experimentar um par de calçados? Então, olha só a frase que você pode usar como base e, claro, você pode trocar se você vai pedir sapato, chaussure, se você vai usar bota, botte, se você usar sandália, sandália, tudo bem? Então, você vai só usando a mesma frase como base que vai te servir para pedir sobre todos esses, tá certo? Je peux essayer les bottes qui sont dans la vitrine? Tudo bem? Se você quiser acrescentar um s'il vous plaît aqui, cai bem, né? Então, je peux essayer les bottes qui sont dans la vitrine, s'il vous plaît? Tudo bem? Posso experimentar as botas que estão na vitrine, por favor? É claro, você vai indicar qual modelo, né? Ou, por exemplo, quero falar de sandálias. Je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine, s'il vous plaît? Claro, né? Então, repetindo aí essa última para você treinar, hein? Je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine, s'il vous plaît, tá? Agora, olha a pergunta que o vendedor ou a vendedora de calçados pode te fazer. Presta bem atenção. Quelle pointure faites-vous? O que você vai responder? Você entendeu essa pergunta? Quelle pointure? Quelle pointure faites-vous? Ou seja, ele ou ela, né, o vendedor ou a vendedora, quer saber qual é o número que você usa. Então, para calçados, a pergunta normalmente padrão é essa aí. Quelle pointure faites-vous? Ou seja, qual pointure, mas qual tamanho de calçado você usa? Porque difere, né, do tamanho de roupa. Então, quelle pointure faites-vous? E aí, qual é a resposta que você pode dar? Como é que você diz? No meu caso, por exemplo, eu calço 37, aí ele vai me trazer um 37. Então, olha só que eu posso responder aqui. Atenção, como é que você fala o número que você calça? Je chausse do 37. Claro que você vai usar o teu número, né? Mas olha a frase, olha a estrutura. Je, né? Eu. Je chausse, eu calço. Je chausse do 37. Então, eu calço 37. Eu também poderia usar uma outra frase que é je fais do 37. Je fais do 37. Eu uso 37. Mas essa frase é bem mais usada assim para falar sobre roupas, tá? Então, para falar eu calço, a frase é aquela lá. Je chausse. E aí você usa o du e usa o número que você calça. Então, je chausse do 37, je chausse do 39 e aí por diante, certo? Vamos supor que você experimentou o sapato, mas por alguma razão, por algum motivo, porque olha só, às vezes até no Brasil, né, por exemplo, eu peço o número 37, mas às vezes aquele modelo em especial é o meu número, mas tá um pouco folgadinho, tá um pouco largo ou tá um pouco apertado por causa do molde, é 37, mas em alguma parte do meu pé tá apertado ou tá largo, tá incomodando. Então assim, aquele formato, aquele modelo, pra mim, por mais que seja 37, talvez tenha que ser um maior ou um menor. Às vezes dá super certo, é o 37 mesmo, mas às vezes eu já comprei calçado 36 aqui no Brasil e deu certo, porque o 37 estava muito grande. Depende da forma, cada fabricante, depende do modelo do sapato, então isso varia. Normalmente o número dá certo, mas dependendo do modelo não. Então, como é que você pode sinalizar para o vendedor ou para a vendedora que alguma coisa não deu certo no teu sapato, que você experimentou ali, você pediu o número certo, mas tem algum detalhe, né? Então, se deu certo, você vai falar, c'est bien, né? Ok. Je vais les prendre, né? Vou levar os calçados. Je vais les prendre, tá? Agora, se não deu certo, você vai falar que os calçados, os sapatos estão me apertando nos pés. Os sapatos estão, né? Estão me apertando. Eu digo assim, ó. Ces chaussures me serrent les pieds. O que eu tô dizendo? Esses calçados estão me apertando os pés. Então, não tá dando certo. É meu número, mas não tá dando certo. Ou você pode usar de outra forma, se você quiser se expressar assim, por exemplo, olha, esses calçados estão muito pequenos para mim, apesar de ser meu número, né? Tão pequenos.
porque de repente alguma coisa não deu certo em termos de forma, em termos de, de molde. Tá, como é que você fala? São muito pequenos. Chaussure, em francês, então é feminino, tá? Então você vai falar assim, ó, elles sont trop petites, tá? Porque de repente você tá falando assim, ó, tá falando das botas, tá falando das sandálias, né? Então, elles sont trop petites, tá? Elles sont trop petites. Agora, você pode falar que também são grandes, né? Você pode falar elles sont très grandes, ou você pode falar isso que estão na ideia de largas mesmo, você pode usar elles sont très larges, tá? Agora, olha só uma coisa super importante, olha só. Então, você experimentou lá o teu calçado e aí você sinalizou que o calçado, por mais que seja o teu número, tá um pouquinho apertado. E aí, a vendedora pode te perguntar, vous voulez essayer une taille au-dessus, né? Então, vous voulez essayer une taille au-dessus, au-dessus que você quer um tamanho acima, ou seja, você quer um tamanho maior para experimentar. Mas atenção, como é que você diz então um tamanho menor, né? Porque pode acontecer, certo? Assim como podem ficar muito apertados, podem ficar folgados também, podem ficar très large, que eu também te dei essa frase aí, né? Elles sont très larges, ou então se você quiser, elles sont très grandes. Mas eu quero te chamar a atenção em especial para essa expressão aqui, ó. A gente usou para falar um número acima, a gente usou vous voulez essayer une taille au-dessus, certo? Atenção, tem biquinho mesmo, porque o som do U, tá? Tem que fazer assim com a boca mesmo. Então, au-dessus, né? Vous voulez essayer une taille au-dessus? Agora, por que eu tô te chamando a atenção para esse trecho aí, para essa palavrinha? Porque se você precisar pedir um número menor, a vendedora pode te dizer o seguinte, te oferecer, assim como ela deu o exemplo dela oferecendo, ela ou ele, né, oferecendo um número maior. Se você quer experimentar um número maior, ela pode simplesmente, vendo que você fez um comentário que o calçado tá grande, ela pode também usar a mesma frase para te oferecer um número menor. Mas aí como é que eu faço? Então, pega essa frase aí. Vous voulez essayer une taille au-dessous? Aí você vai falar, Vera, mas não é igual? Porque para falar um tamanho acima, tá lá escrito ó, a frase, né? Au-dessus. E não é a mesma expressão, Vera, para falar um tamanho abaixo, né? Ou seja, vous voulez essayer une taille au-dessous? Você quer um tamanho menor, ou seja, você quer um número menor? Então, você viu que é só uma coisinha que diferencia isso? É aí que eu quero chamar a tua atenção, presta bem atenção. Quando você quer falar um tamanho acima, você vai falar une taille au-dessus, porque é o U. O U, ele não tem um som no francês de U e nem de I. O U do francês, ele tem um som que vai te forçar a fazer um biquinho, então ele tem um som de U, tá? Então não sai nem um U, olha a forma da boca, não sai nem U e nem I. Tenta misturar isso tudo, um U com I, mas fazendo no formato da boca aqui, ó, U. Então imagina que você vai falar um U, mas você tenta falar um UI, só para te ajudar, é só uma dica. Então vai sair um U, tá? Então, vous voulez essayer une taille au-dessus, tá? Agora, se você quer experimentar um tamanho abaixo, ou seja, você quer um número menor para que você possa experimentar, porque o calçado que você experimentou ficou largo, ficou grande. Isso serve para roupas também. Então, se a vendedora te ofereceu, né, vous voulez essayer une taille au-dessus, você quer um número acima, ou vous voulez essayer une taille au-dessous, você quer um número menor, se a roupa ficou muito larga, muito, tá? Pode ser também, mas é importante que você saiba que é só uma letrinha que vai fazer a diferença aí, tá? Então você tem a mesma expressão para pedir um número acima ou um número abaixo. Só que quando é número acima, você vai usar o au-dessus com U no final. E para pedir um número abaixo, você usa o au-dessous. É isso mesmo. O som da junção das vogais O, U no francês
tem um som de U no português, tá? Então, se você tem escrito no francês o U, você tem um som de U no português. Ao passo que se você tiver só o U escrito em francês, você vai dizer U, tá? Então, cuidado aí com isso. Então, é isso aí, mas faz toda a diferença, né? Porque se você não pronunciar certo, o vendedor ou a vendedora vai achar que você tá, de repente você está falando um número abaixo, mas você falou dessus e ele entendeu que é um número acima. Claro que a situação vai ajudar um pouco ali, porque você se você sinalizou se tá grande ou se tá pequeno o calçado, o vendedor ou a vendedora vai entender ali. Mas para que você seja claro, seja clara e consiga aí ter uma compra de sucesso, tranquilo, você vai falar: Je voudrais essayer une taille au-dessus. Je voudrais essayer une taille au-dessus, s'il vous plaît. Gostaria de experimentar um número acima, um número maior. Ou je voudrais essayer une taille au-dessous, s'il vous plaît. Je voudrais essayer une taille au-dessous. Ou seja, eu gostaria de experimentar um número abaixo, s'il vous plaît, tá?